para falar agora sobre Thiago Carpini e a utilização dos garotos da base do São Paulo. Você sabe que o tricolor, apesar de todas as dificuldades financeiras, só se mantém graças à Cotia, certo? Revelação de atletas, venda de jogadores, além do destaque que esses caras conseguem no time profissional. Mas parece que o comandante tricolor não gosta muito de utilizar bases. Os São Paulinos recuperaram uma entrevista que ele deu recentemente ao Flow Sport, em que ele fala sobre as categorias de base. Eu separei duas frases desses registros que têm sido divulgados. Abre aspas, nunca trabalhei em categoria de base e nem tenho essa pretensão porque não tenho paciência. Palavras do Carpini, que completa, esses jogadores da base dão 2 chutões e se acham a última bolacha do pacote, fecha aspas. Essas duas frases, acompanhadas da pouca oportunidade que os meninos recém-promovidos de Cotia tiveram, causam situação delicada para o Carpini. Só para lembrar, excluindo os jogadores do São Paulo da base, que já haviam subido ao profissional antes, os meninos recém-promovidos praticamente não apareceram no Campeonato Paulista, que é o torneio em que você pode dar um pouco mais de espaço para os jovens. Por exemplo, o Patrick Lanza, lateral esquerdo, só jogou 75 minutos, com o detalhe de que o São Paulo só tem o Wellington para essa posição, além do Patrick. O outro jogador recém-promovido da base, o William Gomes, jogou míseros 4 minutos, apesar de ser extremamente talentoso e um velho pedido do torcedor tricolor. Matheus Belém, Igor Felisberto, o Ibali, Negruti, Rodriguinho e Henrique nem sequer foram utilizados no Campeonato Paulista. Mas Nicola, você não está esquecendo dos outros atletas? Bom, o Juan, o Moreira, o Wellington, Diego Costa, o Pablo Maia, entre outros, esses já foram promovidos da categoria de base ao time principal. Em outros momentos já haviam tido muitos minutos no time principal. Acho que não dá para incluí-los nessa lista. Eu estou me referindo a jogadores recentemente promovidos das categorias de base. O que você pensa sobre o tema? Você acha que o Carpini utiliza mal os garotos da base? Ou eles não merecem esses minutos mesmo? Tô curioso para saber a sua opinião, beleza? Rames Rodrigues, desde que chegou no São Paulo, pintou como solução, mas está se transformando num enorme problema. Quem é Rames Rodrigues? Aquele que foi o artilheiro da Copa de 2014 com 6 gols, marcando inclusive o gol mais bonito da competição contra o Uruguai? Ou aquele que 10 anos mais tarde negou-se a viajar com o time do São Paulo para Belo Horizonte para a decisão da Supercopa contra o Palmeiras? O Rames é aquele que entrou só aos 34 do segundo tempo contra o Novo Horizontino nas quartas de final do Paulista, o que rendeu o protesto da torcida contra o treinador Thiago Carpini? Ou ainda aquele que se escondeu, entre aspas, na hora da decisão por pênaltis contra o time do interior? Nós abrimos a conversa, quem abre eu abro, quem bate o segundo, quem bate o terceiro, e os atletas se manifestaram com o desejo de fazer e bater, e a gente respeitou. No momento que se chega à decisão de pênaltis, a gente também precisa ouvir o feedback do atleta, ele precisa se sentir seguro e confiante para bater. Se não acontecer, não tem porquê a gente deixa também um pouco mais à vontade para a escolha do atleta, quem abre, quem fecha, isso é uma participação deles, porque às vezes o atleta pode não estar seguro consigo mesmo, então a gente tem que entender todos esses processos e tomar as decisões. Rames Rodrigues é aquele que foi para o Real Madrid depois do brilho no Mundial do Brasil? Ou aquele que não se firmou por lá e rodou por Alemanha, Inglaterra, Catar, Grécia, até chegar ao tricolor paulista? O que ele tem conseguido é uma coisa, do que ele é capaz é outra. Se você tem um jogador desse, você tem vários planos de jogo, você pode armar um tipo de jogo para esse jogador, né? Eu não acredito muito que o esquema vem primeiro que o jogador, entendeu? Eu acho que os técnicos têm que respeitar as características do jogador. E aí ele tem que encaixar esse jogador no esquema tático dele, entendeu? E tem várias maneiras de jogar, né? Os times hoje não se jogam só de uma maneira só, mesmo porque todo mundo estuda todo mundo, né? Então, você tem que ter alternativas táticas, entendeu? E com ele dá para ter alternativas táticas, entendeu? Você pode posicionar ele no lugar que ele vai render, porque não é um jogador que arremata bem, que passa bem, que enxerga bem. Nós temos poucos jogadores e passadores que você deixa o cara na cara do gol. Mas não se encaixou até agora, nem com Dorival Júnior, nem ainda com Thiago Carpini. São os números que dizem. Estreou em agosto de 2023 contra o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, empate 1-1.
Até agora, foram apenas 18 partidas com a camisa do São Paulo. Apenas 2 gols marcados. O último contra a Inter de Limeira, no Paulistão 2024, há quase um mês. Rames Rodrigues é sem dúvida uma grande interrogação por aqui. Um futebol apagado no São Paulo e cheio de brilho em sua seleção. Na Colômbia, ele é o camisa 10. Ele tem contrato com o São Paulo até junho do ano que vem. Quando será esse futuro? Tem 10 anos que ele foi para a Espanha como uma jovem promessa aos 22 anos de idade. Hoje, aos 32, Rames é mais uma interrogação que uma certeza, embora não haja dúvida de que jogar ele sabe. Por que não tem conseguido brilhar por aqui? Exatamente isso que a gente gostaria de saber. Quem se arrisca a dar um palpite, hein? Marra, falta de vontade, falta de adaptação. O nome é grande, mas o futebolzinho tá desse tamanho. Inclusive, nos últimos jogos que ele fez pela seleção da Colômbia, deixou claro que, olha, adoraria voltar a jogar no campeonato espanhol. Mas sabe qual é o problema? O São Paulo não tem grana para bancar rescisão. E se isso acontecer, vai parecer um novo episódio Daniel Alves, que saiu do São Paulo. O São Paulo ainda paga R$400 mil por mês, que devia milhões para o jogador. Eu não sei como é que é o contrato do Rames Rodrigues, mas barato, mandar ele embora, não vai ficar.